Saudações tricolores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga e hoje vamos fazer uma simulação, né? Hoje começa a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, nós brasileiros todos na primeira colocação, inclusive o Fluminense. Então a gente vai fazer uma simulação, não com sendo clubista aqui, a gente tentando fazer os resultados prováveis, por quê? Porque a gente vê qual vai ser o chaveamento das oitavas de final e para ver qual o caminho do Fluminense, né? Porque eu e você, a gente acredita que o Fluminense vai passar. Então eu vou pedir para você. Só para avisar, estou direto de Orlando. Aí você vai falar, Fio, por que você está em Orlando se o Fluminense não joga em Orlando? Porque conseguimos um apartamento de graça aqui. Na live eu vou mostrar para vocês, vocês podem ficar aqui também. Conseguimos a moral de uma galera aqui. E Orlando fica 3 horas mais ou menos de carro de Miami. Amanhã a gente está partindo para Miami, a gente fica lá, a gente vai na terça e volta na quinta-feira. A gente volta para cá, Orlando, onde vai ser a nossa sede nessa reta final aí, né? Nas quartas a gente ainda fica aqui. Agora semifinal. Aí provavelmente a gente vai ter que ir para Nova York, porque se chega na final, né? Vamos acreditar nisso todo mundo. Enfim, mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal para a gente bater 13 mil inscritos. E vamos começar essa simulação aqui, tá? Vou jogar na tela mais uma vez aquele simulador que o Edinho, que acompanha a gente aqui, fez, um simulador nosso, né? É muito maneiro, a gente vai botar na tela e começar essa bagunça aqui, né? Hoje começa a terceira rodada no grupo A, tá passando, todos os grupos estão passando aí agora para vocês verem. A gente vai grupo a grupo aqui, né? No grupo A tem Inter Miami e Palmeiras começando essa brincadeira. Inter Miami que acho que acharam que seria um saco de pancada maior, né? E não foi. Esse jogo tem um fator ali decisivo, né? Qual é o fator decisivo desse jogo? É que se Inter Miami e Palmeiras empatarem a partida, os dois passam já matematicamente. Se fizer um jogo de comadre, poderia falar jogo de comadre em inglês, mas não sei falar jogo de comadre em inglês. Os dois passam ali com 5 pontos. Então, assim, acho que isso vai acontecer? Não acho, porque eu acho que tem interesse tanto do Palmeiras como do Inter Miami de ser o primeiro colocado, porque faz muita diferença. Então, para mim, o Palmeiras, difícil é assim, mas o Palmeiras para mim ganha esse jogo. Então vamos colocar aí um 2-1 Palmeiras nessa partida, é minha opinião, tá, gente? Podem variar. E Porto e Al-Ahly, assim, o Porto, ele sofreu muito no empate com o Palmeiras, sendo bem pior, e o Porto perdeu pro Inter Miami. Sinceramente, cara, acho que o Porto é bem fraco, eu vou de Al-Ahly ganhando essa partida de 1-0. Mas não sei se vai alterar, acho que quem classifica ainda é Palmeiras e Inter Miami, que eu acho que é o que vai acontecer mesmo nessa combinação aí, tá? Então Palmeiras passando na primeira colocação e Inter Miami passando na segunda posição. Vocês podem colocar aqui o resultado de vocês, tá? Se vocês acharem colocar aqui, vocês não têm simulador. Mas aí você altera aí na sua cabeça, onde tiver. Se você achar que o Inter Miami vai ganhar, você coloca o Inter Miami passando em primeiro, o Palmeiras passando em segundo. Mas acho que é o mais provável, até porque o Palmeiras empatando também segue nessa ordem do Palmeiras na primeira colocação e Inter Miami na segunda colocação. Vamos ao grupo B agora. Grupo B, que é o grupo ali do Botafogo, Atlético de Madrid, que seria o grupo da morte, né, onde o Botafogo realmente está surpreendendo. Começando com o Seattle enfrentando o PSG. O PSG atropelou o Atlético de Madrid e pegou uma defesa muito bem postada do Botafogo. Mas pode botar que o PSG ganha esse jogo tranquilo aí de 3-0. O Seattle é um time muito abaixo desses times que estão aí, dos outros 3 times. Para mim, o PSG faz 3-0 nessa partida e passa bem tranquilo ali de fase. Agora, Atlético de Madrid e Botafogo, eu juro para vocês que eu não tô sendo clubista, tá? Cara, é complicado. Acho que o Atlético de Madrid ganha esse jogo. O Botafogo, acho que tem o Botafogo pegou um time ali onde ele soube se defender, mas acho que tem aquele certo relaxamento natural que a gente viu com o próprio Fluminense após jogar bem contra o Borussia. Acho que o Atlético ganha esse jogo de 1-0. O que, na minha cabeça, na minha matemática, o Botafogo passa da mesma forma. O Botafogo passa na segunda posição e PSG na primeira posição. Acho que o Botafogo não ganha para o Atlético de Madrid, tá? Não tô sendo clubista, tô dando só ali a minha opinião. Acho que não vai ser um jogo parecido que o jogo foi contra o PSG. Então passa um brasileiro na segunda posição e o Atlético de Madrid ficando de fora. Vamos para o grupo C agora aqui do Mundial. Grupo C com um saco de pancada, o Auckland, que assim, apanhou de
todo mundo e vai apanhar de novo ali, né? Ele vai pegar o Boca Júnior. E o Boca dá de... Bota aí, Boca 3-0, todo mundo goleou. 4-0, ele vai golear também. O Auckland City veio a passeio até agora, né? E o Bayern e o Benfica, a gente está falando do jogo dos artilheiros, né? Tem o Di Maria, tem 3 gols aqui nesse campeonato já pelo Benfica, e o Bayern tem 3 gols, o Olise, e tem um meia também, que eu esqueci o nome agora, que também tem 3 gols, que aí vocês vão deixar aqui no comentário, que eu não vou lembrar agora, tá? O Bayern ganha esse jogo de 2-1. Para mim o Bayern é favorito nesse jogo e ganha de 2-1 essa partida. Então a gente está falando do Bayern passando em primeiro e o Benfica passando em segundo, um grupo onde os europeus levaram vantagem aí e conseguiram se classificar para as oitavas de final. Vamos para o grupo D agora. O grupo D é o grupo do Flamengo. E aí vamos lá, o Flamengo pega o Los Angeles e acho que, diferente do Botafogo, o Flamengo ganha esse jogo, tá? O Flamengo tem mais time, acho que não vai ser um jogo fácil, mas eu acho que tem um 2-1 Flamengo. Vocês verem que eu não tô sendo clubista, tá? Tô colocando aqui as coisas que realmente eu acho que vai acontecer. Vocês me cobrem no decorrer da rodada. A partir de hoje vocês já podem me cobrar já, né? E o Esperance pega o Chelsea. Assim, o Esperance vem fazendo um bom campeonato, a torcida comprou muito barulho, mas acho que o Chelsea resolve jogar. O Chelsea é muito burocrático, né? Tanto na primeira rodada contra o Los Angeles, que ele faz 1-0, e aí depois acha um 2-0, mas um jogo muito burocrático. Contra o Flamengo ele acha 1-0 também, e depois fica segurando o jogo, e aí quando toma um gol se perde, mas acho que ganha do Esperance e pode botar 1-0, um de burocrático também, 1-0 o Chelsea em cima do Esperance. Flamengo passando na primeira posição e Chelsea passando na segunda posição, outro brasileiro se classificando na primeira colocação. Vamos para o grupo E agora desse Mundial de Clubes. Grupo E, esse grupo, vamos lá, que é o grupo que a gente pega o nosso adversário das oitavas, né? O Inter pega o River, e aí é o jogo onde é um mata-mata para mim, nessa partida. Eu acho que vai ser um jogo complicado, vai ser um jogo Libertadores, onde eu acho que a Inter não sabe jogar, mas a gente tá falando da Inter que foi finalista da Champions, né? Então vamos de Inter 2-1 nessa partida contra o River Plate, eliminando assim praticamente o River. Por que eu tô falando que eliminando o River? Porque acho que o Monterrey, que vem surpreendendo, ganha o Reds. Então assim, bota 1-0 pro Monterrey, e com isso o Monterrey passa na segunda posição, o River sai, né, que muita gente achava que ia passar, eu também no caso, a Inter e River Plate, Inter passando na primeira e Monterrey passando na segunda posição. Vamos ao grupo F, F de Fluminense, que é o nosso grupo. Vamos lá, cara, acho que entre o Borussia e o San, acho que não tem debate, cara. O San é um time muito fraco, apesar do susto que a gente tomou com o San, pode botar Borussia 2-0. É um time muito fraco, o time do San, não acho que vai colocar nenhum risco nessa partida, não. E aí o Fluminense enfrenta o Sundowns ali, né, o Mamelodi. Acho que vamos contar que o Fluminense aprendeu, assim, né, Fluminense, acho que atenção é a palavra, né, foco. O Fluminense aprendeu que se ele entrar muito focado, ele consegue fazer um bom jogo, e aprendeu na segunda rodada que tendo um momento desfocado, ele acaba complicando o jogo. Então acho que o time vai para cima, e acho que é um estilo de jogo que combina muito com o time do Renato Gaúcho. Esse futebol bem maluco do Mamelodi, que vai para frente e faz gols, mas toma gols também. Dito isso, eu vou de 3-1 Fluminense nessa partida. O Fluminense passa na primeira posição, com o Borussia na segunda posição, então passamos em primeiro com esse 3-1. Isso, fiquei com medo agora, tá certo. Grupo G agora, vamos pro grupo G. Cara, o grupo ali, né, sem muitos sustos até agora, os europeus brincando, né, já classificados. Acho que Juventus e City é um palpite meu, tá? Esse aí é aquele que você pode trocar também ali na sua cabeça, é só você mudar ali. Onde tiver o Juventus você coloca City, onde tiver City você coloca o Juventus, se você discordar, mas para mim Juventus ganha essa partida de 2-1. Temos Juventus passando na primeira posição. E o Idai e o Al-Ahly é um grande saco de pancada do grupo, né? Bota aí
1-0 e dá no jogo horroroso, mas o Casablanca ganha de 1-0 do Al Ain, que perdeu de todo mundo de goleada, né? Tirando o Auckland, que vem fazendo a vergonha também no campeonato, na Copa do Mundo. Vamos para o último grupo, o Grupo H, e a gente vê depois o que a gente quer ver aqui, que é o chaveamento, né? Grupo H, o grupo do Real Madrid, o do Salzburg, do Al Hilal e do Pachuca. Começando com Al Hilal e Pachuca. Cara, o Pachuca ontem decepcionou muito, jogou com um a mais o tempo inteiro, o Real Madrid sem fazer muito força, conseguiu passar pelo Pachuca. Então eu vou de Al Hilal ganhando de 1-0 essa partida. E entre Salzburg e Real Madrid parece que engatou, né? Pegou uma reta ali, mesmo jogando com a menos, conseguiu passar o Pachuca. 2-1 Real Madrid em cima do Salzburg. E aí com isso o Real Madrid passa em primeiro e o Salzburg sai, o Al Hilal passa, que eu acho que era o esperado antes também de começar esse campeonato. Agora é o momento que você deixar o like, se inscrever no canal, a gente vai ver o chaveamento, como é que fica nessa brincadeira. Vamos lá, de um lado, né, que não é o nosso lado, a gente tem um Palmeiras e Botafogo, uma rivalidade recente aí, né, que aconteceu na Libertadores de 24, no Brasileirão de 2023, no Brasileirão também de 2024, e o vencedor de Palmeiras e Botafogo pega Bayern ou Chelsea. Então, assim, tem um lado positivo para os brasileiros pensar que um deles se garante já nas quartas de final, mas não tem moleza depois, deve, provavelmente pegando um Bayern. Mas eu não vou fazer o chaveamento, fazer esse lado não, tá? Isso aqui deixa pra gente fazer quando definimos totalmente as oitavas. A gente vem aqui ver se a gente acertou, né? A gente vai ter esse parâmetro aqui para brincar em cima disso e aí a gente compara. Mas a princípio esse é o primeiro bloco ali das oitavas do lado esquerdo. Desce aí um pouco pra gente acompanhar o próximo evento. PSG e Inter Miami e Flamengo e Benfica. Flamengo deu sorte, né? Pegou o europeu ali, um dos europeus mais fracos, né? E o PSG deve atropelar o Inter Miami, né? Então a gente deve ter um PSG, mesma situação. O Flamengo tem muita capacidade de passar para as quartas de final, porém depois vai pegar um PSG, que aí eu acho que o efeito do jogo contra o Botafogo pode complicar o Flamengo, caso o Flamengo e o PSG passem mesmo, mas não tá caminho tão tranquilo, né? Caminho que a gente pode dizer que caminho bem encaminhado, tanto para Palmeiras e Botafogo, né? Mas um dos dois vão cair ali automaticamente, como para o Flamengo, caminho bem encaminhado para as quartas. Vamos pro outro grupo aí. Inter e Borussia, né? A gente acabou se livrando dessa. Como se a gente classificou em primeiro, como eu acho que a gente vai se classificar em primeiro, a gente se livra da Inter e deixa o Borussia pegar a Inter, um bom confronto, e Juventus e Al Hilal. Assim, o Al Hilal sofreu nessa daí, né? Mas é confronto de time grande europeu, tá um chaveamento bem complicado. Próximo, Lucas. Temos aqui Real Madrid e City e Fluminense e Monterrey. Assim, Fluminense, assim como o Flamengo, tá tudo muito bem encaminhado para passar para as quartas de final, mas a gente acha que foi seu favorito e acho que é o mais provável pegar o Monterrey, mas depois a gente pega o vencedor só de Real Madrid e City, né? Ou a gente vai ter uma revanche contra o City, ou a gente vai ter um confronto contra o Real Madrid. Só lembrando que se a gente passa do Real Madrid, a gente pega essa galera de cima que também é só peixe grande, né? Sobe um pouquinho pra gente para confirmar. A gente vai pegar essa galera aí de Borussia, Inter, e aí a gente vai estar começando a secar, né? Torcer pro Al Hilal, torcer pro Borussia, que a gente já encaixou o jogo, mas esse é o meu chaveamento nesse momento, que eu acho mais provável acontecer, e quero a opinião de vocês, se acharem que eu errei alguma coisa aqui, se vocês estão assinando aqui, acho que, vamos lá, é porque a nossa cabeça mudou muito, né? Quando a gente pensa antes do Mundial, a nossa cabeça era o Fluminense tem que se classificar para as oitavas, pelo menos, né? Não é vergonha nenhuma, oitavas cair na fase de grupos ia ser tratado como vergonha, né? Ia ter um debate se a palavra vergonha cabe, se é decepção, mas seria tratado como, acho que as oitavas é o que a gente esperava, e quarta de final, a partir daí seria uma vitória para o time brasileiro. É o que todos estavam pensando, pelo menos na minha bolha ali, a galera que troca ideia aqui comigo no canal. Mas, cara, vamos ser sinceros, se a gente pega o Monterrey nas oitavas, o Fluminense tem a obrigação de passar. Então o Fluminense, tudo caminhando da forma que eu penso aqui, o Fluminense tem que chegar pelo menos nas quartas. Aí entre Real Madrid e City depois,
Aí é confronto de time grande entre Fluminense, Real Madrid ou City, e aí a gente vê no que dá, tá bom? Hoje começam os jogos, vocês vão ver se eu acertei ou não. Então, mais uma vez, vou pedir para deixar o like, se inscrever no canal. Hoje tem live aqui, tem Cafil após o giro do almoço. Eu acho que deve ser ali meio de 11 a meio-dia daqui, de meio-dia a 1 no Brasil. Então, em torno de 1 hora da tarde, a gente começa aqui a trocar uma ideia com mais calma, falar como foi a experiência lá em Nova York, a expectativa agora para o terceiro jogo em Miami, e tudo envolvendo o Mundial, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, a gente se vê na próxima. Tamo junto.